O judaísmo foi pensado apenas para esse pequeno povo que habitava o deserto da Judéia e as montanhas da Galileia, ou tinha uma visão universal? Considero que, desde o início, o povo judeu já tinha uma perspectiva universal, e isso encontramos no livro de Gênesis. Está escrito no capítulo 12. É aí que Hashem, Deus, se revela a Abraão, né, o pai da nossa nação. E o que ele diz a ele é que vá para a terra, que é a terra de Israel, e eu farei de você uma grande nação. Para quê? E em ti serão abençoadas, traduzem, as nações da terra. Niueu não significa exatamente serão abençoadas, sim, mas as nações. Nações da terra, ou seja, vemos aqui um fator, uma narrativa, que tem um aspecto territorial nacional, porque vou fazer de você uma grande nação. As famílias da terra serão abençoadas, mostrando que desde o início a Torá define um papel universal. Então, eu acredito que essa já era a perspectiva e a leitura, não só ao longo do Tanakh, quando os profetas falam uma e outra vez, estou falando antes mesmo de ser cunhado o termo judaísmo, certo? Mas então o judaísmo é só para os profetas, como você bem mencionou, e eu convido vocês, praticamente qualquer profeta fala dessa relação entre as nações. Isaías começa toda a temática falando sobre isso. Zacarias conclui o fim dos tempos, destacando a relação entre Israel e as nações, enfatizando a harmonia universal pela participação de todos. Ou seja, eu entendo o tema dos noaítas. Há quem diga, bom, existe o judaísmo para os judeus, mas existe o noaísmo para os noaídas. Eu acredito que isso é errado. Acredito que os noaítas pertencem ao judaísmo. O conceito noaíta é um desdobramento da literatura rabínica, é como uma forma de entender como as leis são detalhadas, digamos, essas máximas universais, e isso faz parte do judaísmo. Ou seja, o não-judeu, que adota para si o que é conhecido como as 7 leis noaídas, ele faz parte do sistema chamado judaísmo. Não exatamente a religião, ele não vira judeu, mas integra esse sistema. Ou seja, desde o início foi direcionado para isso. Obrigado. E Mas aí eu te pergunto, porque não é o sistema que costumamos pensar? Costumamos pensar em religiões proselitistas, cristianismo ou islã, onde essa categoria, porque você fala de uma categoria em que você está, mas ao mesmo tempo não está. Você é uma categoria dentro, mas não é essa parte. No cristianismo existem cristãos e os que estão fora da igreja são hereges. No Islã, a categoria pode ser muçulmanos, povos do livro e politeístas, hereges. No judaísmo, muitas vezes, foi assim que nos ensinaram, ou pelo menos de modo geral, o mundo era visto com essa distinção: judeu ou gentio? Correto? Onde está? Primeiro, essas duas categorias ainda são válidas? Existem mais categorias, existem mais. Isso é preto, branco e tons de cinza. Me conte como está. Existe todo um espectro, na verdade o termo Noahida, para te contextualizar, de onde vem o termo Noahida, filho de Noé. Na tradição judaica conhecemos Gênesis 9, eles saem da arca depois do dilúvio, saem Noé com seus filhos, e ali Deus faz uma aliança com Noé, com Noash. E na nossa tradição dizemos que ali foram dadas as Sheva Mitzvot Bnei Noash, as 7 leis noahidas, vamos chamar assim, 7 preceitos noahidas, embora tecnicamente. E isso também é mostrado pela literatura rabínica, como Sefar e Karim, sim, Albodim, mostram que são 7 como categorias, não 7 leis propriamente ditas, mas 7 como máximas, como imperativos categóricos, vamos chamar assim. Hermann Cohen também desenvolveu isso. Ele escreve sobre as leis não ágidas sob uma perspectiva kantiana, mas estou me adiantando no tempo. Filhos de Noé é o termo correto. Os Bnei Noach são um termo que aparece na Torá 5 vezes, mas no léxico rabínico é uma categoria legislativa. Como você bem mencionou, existe essa, digamos, forma de categorizar, vamos chamar assim. Existem os judeus e existem os não-judeus, as nações. Mas para as nações também existem diferentes termos. Tem aquele das nações, que é um idólatra, sim, Obeda, Abodate, Corrabim, Acum e tudo isso, sim. Existem também não-judeus chamados legislativamente de Bnei Noash, Noaítas, e o Toshav, que é o Noaíta que vive na terra de Israel. Por que essa linguagem foi criada? Porque é mais fácil saber como implementar certas questões legais se você entende a que pessoa está se dirigindo. Por exemplo, não se pode aplicar pena de morte a uma criança, pois ela ainda não conhece seus limites,
mesmo que cometa um ato que, teoricamente, merecesse essa punição. Ela possui outra categoria, então é necessário categorizá-la legalmente. O que acabei de explicar é mencionado pelo Hatan Sofer em sua explicação. Hagigá, ok? Acho que na página 33 por aí. O que acontece é que a observação que você fez me parece muito precisa. Vou considerar os 2 pontos citados. As pessoas costumam acreditar que existem cristãos, muçulmanos e judeus. Mas, na minha visão, isso está errado. Na verdade, e se você ler as fontes mais antigas, os judeus não eram classificados como uma religião. O que existe é que há russos, há japoneses e há judeus. Nós, judeus, somos um povo. E como povo, existem todas essas perspectivas sobre o que recai sobre o povo e tudo isso. Isso de um lado. De outro, quero citar o filósofo Henri Bergson. Henri Bergson, que era judeu, na verdade, ele faleceu, acho que em 1941, pouco antes dos nazistas chegarem à França. E ele diz ou propõe o seguinte, que o cristianismo, e isso é algo como parafraseando um pouco o que você acabou de dizer, o cristianismo, diz Bergson, é uma religião realmente universal. O Deus de Israel é exclusivo para Israel, enquanto o do cristianismo seria universal. Mas, na verdade, ocorre o oposto, como você disse. Quem está na crença cristã tem a salvação. Quem não está, está condenado. Isso é o que você disse em outros termos, os hereges. Eles não têm essa salvação. No judaísmo não é assim. No judaísmo não vemos os judeus salvos e os não-judeus não salvos. Existe uma forma em que o não-judeu também faz parte desse sistema. E é a isso que eu me referia, que o não-judeu também participa. Ou seja, o Deus de Israel também fala aos não-judeus para que eles também sigam um certo comportamento. E eles também podem ter o que chamamos de mundo vindouro e todos esses conceitos de que vale a pena seguir esse tipo de comportamentos. O conceito de mundo vindouro é trazido por Maimônides no Rosmer Rahim. Ele pega isso das palavras de Rabino Natan. São fontes muito antigas. Uma das fontes mais antigas do judaísmo diz isso. As palavras de Rabino Natan. E basicamente acho que essa era a pergunta. Nós judeus não somos proselitistas. É verdade. Judeus não tentam convencer outros a se converter ao judaísmo. Apesar de que talvez a única, em períodos históricos houve, e de fato estávamos falando sobre isso, não sei se você lembra, olha, da última vez, que houve períodos específicos na época dos... Uma vez, na revolta dos Macabeus, houve um proselitismo dos idumeus. Houve momentos na história em que isso aconteceu. Mas como algo sistemático do judaísmo, nós não chamamos as pessoas para que se tornem judias. Por quê? Não se supõe que tenhamos uma mensagem universal para que todos se tornem judeus. Mas não é por aí. Esse é o ponto. Há uma mensagem para não-judeus e razões históricas para esse desenvolvimento. E sim, basicamente essa seria. Acho que muitas das coisas que você coloca são interessantes. E eu gostaria de arredondar, retocar alguns pontos para abrir outras portas que têm a ver com o fato de que sempre foi difícil para o não-judeu, para as nações do mundo antigo, para outras religiões, categorizar os judeus. Sempre estivemos meio fora das categorias do Ocidente ou de religião, segundo o cristianismo e tudo mais. E também nessa tensão entre o universal e o particular. Também esse fenômeno judaico, dessa visão universal que o judaísmo tem, não é a versão mais simples do universal. O universal, a gente poderia pensar como quase a diluição das particularidades, ou algo que é para todos de forma igual. Mas você propõe algo que o judaísmo, né, ou a Torá, antes mesmo de se chamar judaísmo, sempre propôs uma ideia de particularismo, de um povo em particular, enraizado em uma terra, com uma lei específica para essa nação, que não necessariamente, e nunca é a ideia de expandi-lo exatamente como está para o mundo. Mas parte dessa moral, parte dessa ética, parte desses ensinamentos, sim, é uma perspectiva universal. Está certo, como eu estou dizendo, que há um particularismo no ritual, no nacional, no povo, mas o universal se traduz em ideias e noções, não em rituais. Sim, na verdade, o que você menciona é muito semelhante ao que Manuel Levinas propõe sobre essa mesma temática, sobre o particularismo, o universalismo dentro do particularismo. Em termos de Levinas, que na verdade Levinas faz parte dessa escola de pensamento que eu sigo, que é, digamos, uma escola mais parisiense, mais francesa,
o que está certo. O Rabino e Rav Shirk e eu. Mas o que você diz é exatamente o ponto. Os judeus não aspiramos ser uma religião homogênea para a humanidade porque não faz sentido. Diversos sábios explicam assim, como um importante sábio italiano de mais de um século atrás. רב אליהו בן עמוזג, Que ele propõe, ele é quem cunha, de fato, o termo noaíta. E ele propõe isso que ele chama de religião noaíta. Ele chama algo assim, mas ele explica isso em detalhes, que não é possível que exista. Ou seja, ele vê como te expliquei, como se fossem 7 máximas, 7 imperativos categóricos, mas não é possível. Um japonês tem a mesma necessidade espiritual que uma pessoa no Congo. Por quê? Porque o desenvolvimento histórico do japonês, cultural, suas manifestações religiosas, tudo é muito diferente. Então você não pode tentar impor a mesma religião para os dois. Mas existem 7 máximas que o judaísmo propõe, que são para o mundo e que cada nação expressa de uma forma diferente. Esse é o pensamento de Neinoashi. E por isso o que você diz, o particularismo, não é só o particularismo de Israel. Na verdade, isso aparece no Kuzari, que é um livro de Rabi Yehuda Levi. Lá pelo capítulo 4, ele diz ישראל לאומות כלב לאיברים. que Israel é para as nações como o coração para os órgãos, ou seja, assim como o coração bombeia sangue para os outros órgãos, Israel também tem esse papel de bombear para as nações. Mas o que isso significa? Que um corpo, na verdade, não pode viver sem o coração, mas também não pode viver sem um cérebro, e também não pode viver sem um rim ou sem nenhum órgão. Você precisa de todos os órgãos igualmente. Israel bombeia, mas também precisa das nações, é isso que você está dizendo. Cada nação é muito particular, e é nessa particularidade que se forma todo esse sistema que quer propor, judaísmo. Por isso, no judaísmo se fala das 70 nações e não de uma religião. 70 é, como se diz, um número simbólico no judaísmo, que significa muito. Quando não é 70, é muito 70. Rostos da Torá. São muitas opiniões, então 70 nações, que há muitas nações. E esse é o ponto do judaísmo. Entender que existe uma pluralidade. Devemos questionar se existe uma lei natural ou máxima por trás de tudo, permitindo que as nações expressem sua particularidade. Isso é basicamente o que está sendo colocado. Esse é um modelo não muito aceito, conhecido ou não. É predominante essa ideia de um universalismo baseado em poucos, 7 grandes princípios, mas que depois cada nação o desenvolve em seus particularismos, digamos assim. É uma união interessante, de união universal, através de alguns poucos elementos, que todos concordemos, seja através da palavra revelada de Deus, segundo a tradição judaica. O que são a base, mas que depois cada um se desenvolva como tenha se desenvolvido. Mas também quero te provocar um pouco, muito a provocar um pouco, e até agora aceitei todos os pontos, agora vou provocar um pouco. Mas quando a gente lê a Torá, não parece que existem 2 mundos? Ou você está com a gente como Chapolin Colorado ou contra, e se todos aceitam a Torá, tudo bem, se não é politeísmo. Heresia tem que ser destruída, não parece o Estado Islâmico em alguns trechos? A Torá parece o Estado Islâmico, que é preciso matar todos, arrasar com todos e queimar tudo para não restar nada do que é alheio. E uma vez um professor me trouxe a ideia de que antes, no politeísmo, cada povo tinha seus próprios deuses e tudo mais, em um sistema muito mais tolerante do que o monoteísmo, que coloca a minha verdade acima de qualquer outra, eu tenho a verdade. Então, como? Pois essa abordagem difere bastante do que lemos nele, na base da Torá, com essa ideia de aceitar essa universalidade, né? E também que a gente não vê na Torá, né? E nós dois conhecemos quando o Sanedrim no Talmud faz a alegoria e vê isso. De qual versículo surge cada um dos 7 princípios? Noaítas, que às vezes não são 7, que podem ser 8, que podem ser 9, dependendo de quem conte. A gente não vê isso tão claramente na Torá necessariamente, e há alguns que acham meio forçado. Como chegou a essa conclusão? Outros podem ser mais diretos, mas a Torá também não afirma isso claramente. Esse modelo é um modelo que pelo menos aparece delineado no mundo rabínico e não tão claro na Torá. Então, como convivemos com essas duas noções? Gostaria de conectar o que você disse primeiro com o que disse por último. Se ele está, você diz, não é tão com. Não há tanto consenso nessa ideia de que as leis não existem.
Então cada um se expressa como quiser, sob essas máximas, mais ou menos. Mas isso que você diz, essa referência do Talmud em Dream 56 por ali, 59 por ali, diz: o versículo de onde deduzem essas leis é um versículo que é dito para Adão. Primeiro homem, se vocês vão dizer de onde isso sai daqui, muitos explicam, na verdade, que porque Adão, e isso é trazido pelo Midrash, Bereshit, também serve para gravar, etc. Esse Raba também traz isso, que porque foi dado a Adão, porque antes de Noé as leis universais foram dadas a Adão, o que significará que o ser humano se existe, ou seja, essas são as leis que estão para o ser humano primitivo. Ou seja, são como te trata, explica, de forma moderna, kantianos e o imperativo categórico. Mas, ou seja, por isso é proposto a Adão antes que eu ande em. Essa interpretação é uma leitura presente, por exemplo, na revisão de Alonaz, que segue essa linha. Encontro com Rav Kook. É verdade que é uma leitura moderna, porque o Estado de Israel nos permitiu dar um enfoque mais universal do que é o judaísmo. Em vez de estarmos em guetos por aí, na diáspora, onde tínhamos que sobreviver a cada dia, pensando em como poderíamos sobreviver, entender a Torá, mas também procurando o que comer hoje. Hoje, em Israel, já buscamos objetivos maiores, baseados em nossas próprias fontes. Se essa leitura está ganhando popularidade na interpretação da realidade, Nazi também ficou mais popular nos últimos anos, nas yeshivot, ao menos na Dat Leumi. E sobre o Taná, sim, o Taná conta coisas muito fortes, mas esse é justamente o ponto contra o qual o Taná se opõe. Antes de tudo, quero falar do aspecto antropológico, histórico. Assim como existe o Deus de Israel e há outros deuses, existe o Deus de Moabe. E essa é uma luta de: e o que são os ídolos? O que é um ídolo? É uma ideia? É uma ideologia? Se for isso, o Midrash, o que haverá? Abraão trabalhava na loja de Noé, o pai de Abraão, mas ele tinha uma loja de ídolos. E ele dava um ídolo para cada pessoa. Se uma pessoa pedia um ídolo para tal ou tal problema, ele dava um ídolo, né? O que significa que ele dava ideologias. Ou seja, se o seu problema é pobreza, aí está, os ricos são muito pobres. Vou te moldar uma ideologia, o socialismo, toda essa ideologia, tome esse placebo e isso vai te salvar. Então, é algo assim? Então, se os outros deuses das outras nações são outras ideologias, ou seja, outras perspectivas de como ajudar o mundo. Por exemplo, porque na antiguidade você vê que há outros relatos do dilúvio, como o que acaba sendo o dilúvio. Mas também existe a epopeia de Gilgamesh em uma hélice que são. É o mesmo ponto teológico, né? A mesma perspectiva de como, qual é a resposta, a humanidade, mas explicado a partir de outros enfoques. Então, os sumérios tinham seu enfoque de qual é a solução para o mundo, e eles explicavam isso por meio dessas representações. Gilgamesh. E isso nós, Israel, dizemos não é isso, não é solução. Isso é algo que vai levar a humanidade por um caminho ruim. Focamos nas leis de Noé. Por isso explicamos nosso relato de forma diferente de outros com o mesmo ponto. Sim, então se isso é uma luta entre ideologias, hoje em dia é a mesma coisa, hoje em dia não há uma luta entre. Poderíamos dizer entre o Deus de Israel e o Deus do Irã, ou o Deus da China. Qual é o Deus da China? Talvez a ideologia da China, ou a ideologia da Rússia, ou a ideologia do Irã, e tem a ideologia de Israel. E isso é como essa batalha entre conceitos. Vamos ver quem. Porque no judaísmo, é verdade que você lê isso, né? Mas está escrito que se praticarem idolatria, tudo deles deve ser destruído. É que essa é uma das 7 leis noaíticas, as 7 leis noaíticas. Uma delas é não praticar idolatria. E o ponto da Torá aqui está dizendo que a idolatria não é tolerada. Assim como não é tolerado matar, não é tolerado roubar e comer animais enquanto eles ainda estão vivos. É por aí. Ou seja, penso que se vê por um enfoque muito mais político. Muito menos vamos ver o que fazemos nós, e todos estão mais. Mas sim, qual é a mensagem que queremos apresentar diante das outras ideologias? Qual é a solução que propomos?